Com muito orgulho, gente, vocês que estão me acompanhando durante esse período de isolamento, eu estou convidando diversos profissionais para levar conteúdos muito importantes para todos vocês. E hoje, gente, vamos convidá-lo que ele... Só um minutinho que já vai aí. Olá, E aí, olá, tudo jóia? Tá me ouvindo bem? estou. E você, me ouve bem? A imagem como está? Tô te ouvindo bem, sim. A imagem tá legal? Tá legal, tô te ouvindo. Ótimo. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o meu convite. Roberto, Lívia, um beijo para vocês, gente. Desde já, meu muito obrigada. E como eu já costumo fazer, eu começo primeiro dando os informes gerais na live, depois faço a sua apresentação e a gente começa as perguntas, tudo bem? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, eu queria só pedir para vocês darem o coraçãozinho para que o algoritmo do Instagram possa notificar com mais propriedade as pessoas. Também tem um aviãozinho bem embaixo aqui que vocês podem enviar via direct para as pessoas acompanharem ao vivo a live. E também os comentários, eles são disponíveis. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos com relação ao entrevistado, vocês fiquem à vontade, que eu tenho certeza que o Jackson vai responder com todo carinho. E, Com feito certeza. as considerações iniciais, eu queria fazer a apresentação do meu convidado, gente. O Joxan, é esse mesmo que pronuncia? Tá correto? Tá, né? Joxan, isso, Joxan, isso, Joxan. isso. Ele veio diretamente de Varginha, ele é empreendedor e especialista em ferramentas digitais para negócios, muito voltado para as ferramentas do Google. Ele é CEO da Mob Digital e é especialista, né, como eu disse, nas ferramentas que o Google disponibiliza para potencializar os negócios. E para nós começarmos a conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua agência, a Mob Digital, que é de produtos digitais de marketing digital. Quais os serviços e os produtos que você oferece? Primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito obrigado, tá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que eu amo. Esse é um amigo meu que está aí comentando. E vai ter muito disso, viu? A galera entrando, brincando comigo, acontece muito. Na outra live que a gente fez também aconteceu, fica tranquila. Bom, a Mob Digital é uma agência de marketing digital. A gente trabalha principalmente focado em trazer resultados financeiros para empresas através do marketing, utilizando ferramentas digitais, plataformas digitais, principalmente Google e redes sociais, tá? A gente trabalha com toda a gama de serviços que o Google e as redes sociais oferecem para garantir que uma empresa tenha audiência na internet e que ela consiga transformar essa audiência em clientes. Realmente, assim, basicamente é trazer dinheiro para a empresa, para fazer com que ela consiga vender através da internet. A gente sabe que o que alimenta, o que dá combustível para uma empresa crescer é faturamento, é venda. Lógico, existem outros itens que são importantes, mas sem venda, sem dinheiro, essa empresa não cresce. Então, basicamente, é o que a Mob faz hoje, além das ferramentas de software que a gente desenvolve, sites, a gente tem desenvolvimento de chatbot, e-commerce. Então, tem algumas plataformas que a gente também trabalha. E você comentou comigo que agora, né, durante o isolamento social, você desenvolveu uma nova plataforma para micro e pequenas empresas. Eu gostaria que você tecesse maiores comentários como é que está funcionando esse novo projeto. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava algo desse tipo. E principalmente os pequenos empreendedores, eles sofreram muito com isso, com o isolamento.
Aquela pessoa que tinha uma loja e no centro da cidade, essa loja fechou, ela não tinha possibilidade de vender. Principalmente aquele que não tinha os olhos voltados para o digital, ficou muito mais complicado. Então a gente idealizou uma plataforma chamada Em Casa Varginha para garantir que aquelas empresas, aqueles empreendedores pequenos que não tinham disponibilidade de investir na internet ou não tinham ainda voltado seus olhos para isso, pudessem cadastrar sua empresa na plataforma. Ela chama emcasavarginha.com.br e ficavam todas as informações ali da empresa disponibilizadas. A gente separou tudo por categorias de empresas e as pessoas podiam acessar a plataforma e ter o contato dessas empresas. Então, você queria uma pizza, pedir uma pizza, por exemplo. Claro, tem o Google para você pesquisar, mas também a gente disponibilizou essa plataforma para que a pessoa pudesse entrar lá, via várias pizzarias da cidade e pudessem fazer seus pedidos, entrar em contato. Então tem uma série de empresas lá, de categorias de empresas que se cadastraram e puderam se beneficiar disso, totalmente gratuito, tá? A gente colocou no ar, a gente lançou muito rápido, colocou no ar em 2 dias, e para que pudesse ajudar mesmo os empreendedores locais, aqueles que ainda não tinham um espaço na internet ou uma plataforma própria para poder vender online, porque foi uma corrida muito grande, foi muito rápido. Todo mundo, de repente, falou, poxa, agora a gente precisa vender na internet e como a gente vai fazer isso? Então a gente disponibilizou um meio para que os empreendedores, as empresas pudessem ter contato com a sua audiência, com os seus clientes que não passariam mais na porta do seu negócio, do seu comércio. Certo. E isso é focado em Varginha ou você expandiu para a micro-região? Não, é focado em Varginha. A gente tem o emcasavarginha.com.br e o emcasa3pontos.com.br. Varginha e 3 pontos, que é onde a gente tem mais conhecimento. Foi onde também a nossa equipe poderia trabalhar, poderia dar suporte. Tem até o Vinícius, que é da nossa equipe também, ele participou no desenvolvimento desse projeto. E então a gente focou mais na nossa cidade, na cidade de 3 Pontos, que é onde a gente tem mais clientes ali, para que a gente pudesse dar um suporte para esse pessoal, porque se a gente expandisse muito também ia ficar complicado de dar o suporte, de atender todas essas empresas, porque querendo ou não a gente tem que ter algum controle. A gente teve, por exemplo, advocacias que se cadastraram e de repente todo mundo começou a entrar em contato falando que a OAB não permite esse tipo de cadastro numa plataforma dessa maneira, alguma regra de marketing deles, eu não sei como funciona exatamente, e a gente teve que ir descadastrando esse pessoal. Desculpa. Certo. E você, como especialista, né, nas ferramentas do Google, muitos empreendedores eles têm receio de estar investindo. Eles acreditam mais que é uma geração de custo ao invés de ser um investimento no marketing. Para quem está começando a entrar no meio digital, qual ou quais ferramentas do Google você indica? Para aqueles que precisam de um retorno de forma mais rápida. Assim, é complexo, tá? Não dá para indicar algo, por exemplo, se tiver algum empreendedor assistir a gente e eu indicar algo aqui, essa pessoa fala, pô, vou investir nisso no começo então e aí não tem o retorno inicial ou retorno rápido. É complicado, você tem que fazer um estudo da empresa, entender qual é o negócio dela, para quem ela atende, mas basicamente o que a gente tem de gratuito hoje é o Google Meu Negócio, tá? Que isso aí é essencial, qualquer empresa estar cadastrada, pesquisa na internet Google Meu Negócio e cadastra a sua empresa. Com o e-mail do Google, um Gmail, você consegue fazer isso gratuito, rápido e disponibiliza um monte de informações da sua empresa para o seu público e para o público que pesquisa na internet. E quando você pesquisa lá no Google, sai aquele card do lado com foto da empresa, localização, horário de funcionamento, se ela tiver um site para você acessar o site dela. Então, assim, é essencial que as empresas tenham o Google Meu Negócio. E isso, hoje, para mim, uma empresa que não tem o Google Meu Negócio, ela está perdendo um espaço gratuito. E não é tão complexo de cadastrar, entendeu? É muito fácil. É um e-mail gratuito do Gmail, você entra no Google Meu Negócio, cria sua conta, preenche um formulário e está no ar. Então não tem por que não estar lá. E nas redes sociais também, tá? Mas as redes sociais, elas são... você precisa balancear isso. Se você cria uma rede social e não alimenta, você não vai ter engajamento, você não vai ter relevância na rede social para que seja mostrada nas buscas,
ou para que as pessoas entrem em contato ou vejam, outra pessoa compartilhou isso, eu estou precisando desse produto. Então, a rede social ela precisa de um gerenciamento. É mais complexo, mas ainda assim é gratuito. Hoje o Instagram ele é de graça. Então, estar nesses meios de comunicação é essencial para qualquer empresa hoje. Claro, exige um trabalho profissional, exige que você faça um gerenciamento, que você entenda um pouco mais as redes sociais, mas estar lá é fundamental, é essencial, mostrar o seu produto, se relacionar com pessoas, se comunicar com a sua audiência é essencial, é fundamental, é o início de tudo que eu aconselho, tá? E para início é gratuito. Você vai investir tempo, obviamente o tempo tem um valor, mas hoje o menor custo possível é estar gratuitamente nas redes sociais e no Google Meu Negócio. Para início, para começar. Certo. Uma dúvida pessoal, eu tenho 2 perfis no Face, porque né, o Facebook ele limita 5.000. Porque eu optei por fazer 2 perfis justamente porque os recursos do perfil são diferentes da fanpage. Então, eu optei por ter mais este canal. Porém, eu fico com um pouco de receio em estar fazendo a mesma postagem, porque eu tenho amigos que são comuns em ambos os perfis. Como eu devo proceder nesse caso? Olha, é muito delicado, tá? Você falar de perfil e de fanpage, eles reagem de maneira diferente a qualquer estímulo, a qualquer interação do usuário, tá? Se você tem uma empresa, eu aconselho a fanpage, mas se você lida com pessoas, se você é uma pessoa e você lida com outras pessoas, o perfil tá ok. Porém, como você falou, a sua dúvida no caso, eu vou fazer a mesma postagem nos dois, o ideal é que você não tenha o mesmo público nos dois. Se você adicionou uma pessoa no primeiro, adiciona outras pessoas no segundo, não tenham as mesmas pessoas e aí não vai ficar repetido, tá? Sim. Mas é complexo. Um lado vai ter mais engajamento, tá? Você não vai ter alguns recursos de fanpage que são assim importantíssimos. Tem a limitação de quantidade de pessoas, de contatos que você vai ter na fanpage, não tem. Você não vai ser mostrada. Vamos supor que você cria anúncios, você queira criar anúncios para aparecer para pessoas que não te seguem exatamente. Você não consegue com o perfil pessoal. Então, existem algumas limitações de audiência, de alcance em relação ao perfil, que é bem menor, que aí a ideia do Facebook do perfil é para que você se relacione com seus amigos, do que para a fanpage, que tem uma audiência muito maior, pode ter uma audiência, um alcance muito maior. Certo. E, como eu disse, né, as pessoas estão entrando muito no meio digital e muitas vezes fazendo as famosas gambiarras digitais, né, sem procurar o profissional, como é o seu caso, fazendo, né, igual, eu cheguei em casa 3 horas da manhã, vou fazer uma postagem. Quem que tá? Qual audiência você vai ter este horário? Né? Como que você, né, enquanto profissional de marketing, vê esse mercado no pós-pandemia, no sentido que as pessoas vão se conscientizar de contratar um profissional, porque com ele as vendas vão ser, de fato, né, as postagens vão ser, de fato, convertidas em vendas. É complicado. Eu falo assim, teve uma época que até se tornou relevante o horário da postagem, tá? Que hora você posta isso e que hora você vai aparecer. Hoje existem algumas outras interações que são mais relevantes do que o horário. Por exemplo, se eu tenho muita interação com você numa rede social, e você posta algo 3 da manhã e eu entrar às 10, vai aparecer para mim. Tá? Se você entrar no Instagram e olhar lá, aparece, não é por linha do tempo, tá? A ordem cronológica ela não é mais relevante, principalmente no Instagram. Às vezes alguém que você interage muito na hora que você entra, aparece coisas que ela postou no dia anterior. E aí, o mais importante para o profissional que vai começar nisso, não tem dinheiro de maneira alguma para investir num profissional de marketing. Sim. O que é o mais interessante? Estuda um pouquinho o básico sobre a rede social, sobre como ela responde a interações, como as pessoas se conectam lá dentro, elas se comunicam, e principalmente fazerem postagens interessantes, que o público queira ver.
Meu sócio, ele cuida da parte de redes sociais da nossa agência, e ele fala que é muito importante que a pessoa está lá rolando aquela linha do tempo enorme no Instagram, que é infinita. Se você for rolando aquilo, vai aparecendo coisas. É importante que crie um contraste com tudo que está sendo visto, que a sua publicação chame a atenção. Que as pessoas olhem e falem, poxa, isso aqui é muito legal, vou curtir, ou até que a pessoa comente, que aí tem uma relevância muito maior, tá? Então é muito mais interessante você criar postagens que as pessoas queiram interagir do que você pensar assim, ó, eu vou postar qualquer coisa aqui só para ter um post, só para dizer que está alimentando o algoritmo da rede social. Você não está alimentando o algoritmo da rede social. O algoritmo é alimentado através de interações, tá? Então é muito importante que você crie conteúdo relevante. É mais importante do que o horário da postagem ou quantas postagens você vai fazer. E também você tem um chatbox onde você consegue fazer automatização, né, de recursos. Eu queria que você tecesse mais comentários sobre essa ferramenta e falasse um pouco que algumas pessoas questionam o fato da automatização, você está falando com o robô, que não tem aquele feedback importante, que às vezes as pessoas precisam ter a resposta com mais exatidão. Como é que funciona? É importante falar isso até em outras áreas do marketing digital e da tecnologia, tá? A tecnologia ela foi criada para substituir tarefas repetitivas, tá? Tarefas que são mecânicas e repetitivas, para que você não tenha que fazer a mesma coisa várias vezes. Então, por exemplo, quando você usa um chatbot, não é para ele atender o seu cliente. Ou, tá, caso você tenha um produto específico, ou se o seu produto eu vendo caneta azul, uma marca de caneta, um tipo de caneta com uma ponta e é só aquilo que eu vendo. Aí você pode usar um chatbot porque todas as perguntas vão ser respondidas da mesma maneira. Mas a gente costuma usar, por exemplo, aqui na agência a gente substituiu um arquivo que a gente preenchia no Google Docs, por exemplo, que você ia lá, fazia entrevista com o cliente, de briefing, por exemplo, e aí você preenchia aquilo num arquivo do Google Docs. A gente substituiu por um chatbot, que você pode mandar o link para o cliente, e o robô vai fazendo as perguntas, porque são sempre as mesmas perguntas. Sempre as mesmas perguntas. Então não faz sentido eu fazer aquilo toda vez igual. Pô, qual o nome da sua empresa? Desde quando ela existe? Quantos funcionários ela tem? E você vai fazendo essas perguntas, são as mesmas perguntas. Então qualquer tecnologia a ser utilizada é para substituir trabalhos repetitivos e mecânicos. Então é importante o empreendedor ter isso na mente dele. Por exemplo, a gente usa respostas automáticas em alguns clientes nossos. Porque sempre as perguntas nas redes sociais desse cliente em específico, por exemplo, quero comprar seu produto ou quero enviar um currículo. Sempre. Todas as mensagens que a gente recebe é uma dessas duas coisas. A gente criou uma mensagem automática no Facebook. O Facebook tem. Quando você tem uma página, o Facebook te dá essa opção gratuitamente, que nós não tratamos de assuntos comerciais aqui, e se você quiser fazer um orçamento ou enviar o seu currículo, acesse um formulário do nosso site e coloca lá o link do site. Toda vez que a pessoa entra em contato e digita, manda aquilo para a pessoa, tá? Para outros assuntos, envia um e-mail para e-mail tal, e acabou, entendeu? Não vai ter outro tipo de interação ali através de mensagem. Então vale a pena trocar por um chatbot. E é muito válido. Otimiza o tempo de quem procura o serviço e vice-versa, né? Isso vai ser mais do que a tendência, vai ser a regra. Sim, né? Porque se você pensar que, minha empresa é pequena, eu atendo 10 pessoas por dia. Legal, já toma um tempo do caramba. Mas se você pensar em, eu atendo mil pessoas acessam o meu site ou acessam minha rede social por dia. Eu tenho 1000 mensagens para responder. Você vai precisar de uma equipe para isso. Entendeu? Então, quando você tem, lógico, tem que caber dentro da sua estratégia e caber dentro das condições que eu falei de ser uma tarefa mecânica e repetitiva. Quando você tem isso, 1000 pessoas mandaram mensagem, essas 1000 pessoas vão ser respondidas por um robô e destinadas ao atendimento humano. Entendeu? Quando a pessoa entra lá, eu quero deixar meu currículo, recebe essa mensagem, ela vai para o site,
tem o formulário dela deixar o currículo, ela deixa e já dispara direto para RH. Não precisa ter um ser humano fazendo isso. Recebendo esse currículo no e-mail, enviando para o RH, você precisaria de muitas pessoas para fazer isso. É um trabalho muito grande. Não, muito grande. Diminui custos e aumenta a produtividade. Isso Sim. é o que todo empreendedor deseja. Eu queria que você comentasse uma frase, que, se eu não me engano, foi nessa frase que eu escolhi porque você participou do Inovar, mas eu não me recordo se foi desse tema, né, que você se fez presente. Mas, enfim, tem conexão com o seu trabalho, né? Em tempos de crise, crie. Nós estamos aí passando por uma pandemia que não tem uma data para ser extinguida, não temos aí uma previsibilidade, pelo menos aí a médio e a longo prazo. Eu queria que você falasse, né, quais são as oportunidades que você vislumbra dentro desse cenário, porque, como eu disse, em tempos de crise vamos criar oportunidades de negócios. Assim, é complicado, tá? Eu não gosto muito de quando falam que, toda crise tem uma oportunidade. Ela tem, mas a gente tem que tomar cuidado ao falar isso, porque tem pessoas que simplesmente não estão conseguindo criar nesse momento e tudo bem. Você não está bem. Tem pessoas afetadas psicologicamente, então você não pode cobrar isso das pessoas. Mas voltando à frase que você disse, eu estava participando de uma live de uma amiga que é de BH, Carol Lima, e ela estava conversando com um outro profissional e eu estava assistindo, e aí uma dona de um salão de beleza que estava fechado na época o salão, ela falou, tá, e eu? O que eu faço agora? E, pensa, nesse momento, não tem o que fazer, você precisa ficar fechado. Como que você consegue chegar nos seus clientes? Qual é o comportamento dos seus clientes? Como você consegue atender eles mesmo que à distância? E aí, esse pensamento, é muito importante você conhecer seu cliente. Você saber o comportamento dele e como você consegue encaixar o seu produto no cotidiano dele. E aí eu dei uma ideia para a dona desse salão de cabeleireiro, depois a gente fez um grupo no WhatsApp, discutiu mais, desenvolveu mais, e ela até lançou essa ideia. Mas, as mulheres, principalmente, né, que se cuidam mais, que usam esses produtos de beleza, Sim. É comprovado que se você acordar de manhã e tiver uma rotina, mesmo que você vá trabalhar em casa, você tem uma rotina de trabalho, você é mais produtivo. Ou seja, eu entro às 8 no trabalho, mas eu vou trabalhar de casa. Se você levanta 5 para as 8, escova o dente, toma um café rapidão, coloca seu computador na mesa e vai trabalhar, a produtividade não é a mesma de você acordar mais cedo, tomar um banho, se arrumar e se preparar para trabalhar. Pensando nisso, como que o produto de beleza dela pode se encaixar nesse meio? E aí, mais ainda, se tratando de mulheres que têm a questão autoestima, não que os homens não tenham, mas isso é muito mais forte nas mulheres, como você pode fazer com que elas se sintam melhores mesmo em casa? Cria um kit de produto de beleza para elas se cuidar, que seja uma vez por semana, como eu não sei muito bem, mas como é mais ou menos que as mulheres fazem, vão uma vez por semana no salão de beleza, uma vez por mês, cria o kit para que essa mulher consiga fazer isso de casa. Entendeu? E aí você entrega ela para ela. Ela paga ou esse kit, ou ela paga uma assinatura mensal, e aí a gente desenvolveu esse pensamento. Ela te paga por mês e você manda os produtos para casa dela. Entendeu? Então você tem que pensar nisso. Onde que meu produto, agora que eu estou fechado, se enquadra no cotidiano, nesse novo cotidiano, nesses novos comportamentos do meu cliente. Então é uma oportunidade para criar, é uma oportunidade para desenvolver novos produtos e principalmente para pensar um pouco diferente. Porque quando você tem um pensamento fixo e fala assim, não, meu produto é esse, eu trabalho com isso, é só isso aqui que eu vou fazer. E vem algo que muda tanto o comportamento das pessoas, o cotidiano das pessoas, você acaba sendo muito impactado. É muito forte o impacto e você acaba se frustrando porque você não consegue entregar seu produto da maneira que era. E esse exemplo, assim, veio muito a calhar aqui em Viçosa, fizeram uma estratégia semelhante com o salão de beleza.
foi a confecção de vouchers, com prazo de validade aí para 1 ano, às vezes até mais. A pessoa, que, por exemplo, para um serviço, um corte no valor de 30, pagava um pouco menos, porque também quem é o consumidor, a renda também abaixou, porque a pandemia não tem distinção de sexo, de classe, de cor, né? Então, foi uma estratégia bem interessante. As pessoas puderam, né? Eu mesmo comprei alguns vouchers do salão que eu frequento para poder usufruir ao longo do ano, né? E agora, né? Fazendo uma parte, vistosa situação do comércio está um pouco mais tranquila, né? Alguns serviços estão disponibilizados, aí eu estou podendo usufruir desse voucher. Mas essa estratégia do kit aí também é muito interessante, porque movimenta, né, a economia e você está levando o produto para quem precisa. E aí você melhora a autoestima das mulheres, você melhora a produtividade dela e dos homens também que se cuidam e tudo mais. Querendo ou não, você impacta positivamente o dia a dia dessas pessoas que estão trabalhando de casa, que estão ali passando por isso tudo também. E é uma cadeia produtiva, né? Você melhora a autoestima, a pessoa deixa de, às vezes, de ir ao médico, de ir a um psicólogo e por aí vai, né? As pessoas vão gerando renda. Inclusive você, né, que é consultor dessa área, você vê com bons olhos as novas ferramentas que estão surgindo na área de tecnologia. Eu te falo assim que a questão da filiação não é uma ferramenta nova, né, como o Hotmart, mas você acha que pode estar sendo uma nova forma de estar fazendo negócios, de estar tendo uma renda, nem que seja extra, em alguns casos podendo se tornar até a principal, dependendo da dedicação da pessoa? Sim, só dar um alô pro Diogo aí que entrou, meu amigo também, tá brincando comigo no chat. É muito delicado, Luana, esse assunto é um assunto muito delicado. Qual que é o ponto? Para quem não sabe o que é um afiliado, eu crio um produto meu, tá? E você vai vender para mim. Você vai ser um vendedor desse meu produto digital, certo? Sim. Até aí, tranquilo. Para quem vai criar esse produto, você tem que tomar cuidado com as dimensões que isso toma e se esse produto traz realmente um resultado para quem consome, tá? Eu tenho algumas ressalvas em relação a afiliado, que são o seguinte: tem muito produto surgindo, todo mundo criando produto o tempo todo, mas principalmente produtos que não trazem resultados, tá? E se você é vendedor e você vende esse produto e não traz resultados, você vai ter um problema grande, principalmente se você tiver muito afiliado, que vai expandir essa rede, vai ser muito grande essa rede. Então você tem que tomar cuidado. Um outro cuidado é pro afiliado, pro cara que vai vender para você. Quando você fala de vender na internet, é essencial que você tenha audiência, tá? Que você tenha pessoas te assistindo, te vendo, para que algumas dessas pessoas possam comprar. E Sim. Quando você cria essa audiência para um produto, por exemplo, eu vendo um curso do Google. E aí a Luana, eu fiz o curso para você anunciar no Google e a Luana vai vender esse curso para mim como afiliado. Quando você cria essa audiência, você vai estar interagindo com pessoas que estão interessadas nesse meu curso do Google, certo? Amanhã eu tiro esse curso do ar. Falo, ó, deu, enchi, não quero mais. Toda essa audiência que você criou para esse curso do Google, se você for afiliada de outro produto que não tem nada a ver, você perdeu toda essa audiência. Entendeu? Uhum. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. É delicado, lógico. Para você complementar uma renda, para você sair do sufoco, é legal. Mas com uma estratégia de longo prazo, ela é complicado, tá? E tem um outro ponto que é a galera da fraude, tá? O que a gente mais vê no Hotmart hoje, agora o Hotmart baniu essas contas, fez um limpa, isso eu achei maravilhoso. Mas, por exemplo, eu lançava um curso, e aí você ia vender para mim. Sobre o que era o curso? Para te ensinar a vender curso no Hotmart. Isso é analogia à pirâmide. Tá? É análogo à pirâmide financeira, pirâmide, negócios de pirâmide. Porque o cara que comprar o curso para vender curso, ele não vai aprender nada além de vender o curso. E aí ele pode vender para uma galera. E aí, cara, você vai criando uma pirâmide mesmo, uma cadeia. Isso é fraude, isso é errado.
Isso não é marketing digital. Desculpa. Sem problema. Um pouco gripado. Não Então, eu não aconselho. Primeira coisa, eu vou ser afiliado, procure um produto digital que traga resultados e que possa ter um impacto grande e de uma empresa ou de alguém que seja conhecida, que tenha estrutura, tá? Que seja... Quando eu digo estrutura, é que seja uma empresa séria, que seja uma empresa comprometida, tá? Se você for ser afiliado de alguém, se você for lançar um curso, garanta que seu curso traz resultado. Tá? É dinheiro das pessoas, e nesse momento o dinheiro ainda é mais escasso. A pessoa investe querendo algo em troca urgente, porque ela precisa de um resultado rápido. Com certeza. As suas ponderações foram muito importantes, inclusive geraram uma observação, na verdade, uma dúvida da minha amiga Priscila. Ela perguntou o seguinte: quanto a exercícios online gravados e ao vivo, qual a sua opinião? Olha, tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que eu sei, tá? Fazem 8 anos que eu trabalho com marketing digital. Tudo que eu sei, eu aprendi online. Tudo. Até hoje, cursos que eu faço do Google, tem um treinamento por ano, uma vez por ano. Fala, Maurício também é um amigo meu. Uma vez por ano a gente vai lá e faz um treinamento no Google, lá no escritório deles, massa, de um grupo que a gente faz parte aqui, do GDG, é até dessa camiseta que eu estou vestindo, mas Fernando também. Fala, Fernando. Mas tudo que eu aprendi foi online, tá? E tem conteúdo bom online? Tem conteúdo muito bom online. Mas assim como na escola física, presencial, vai muito mais como você se comporta do que realmente as aulas ou o conteúdo. Porque se eu ouvir falar isso, pô, eu fiz uma faculdade de tal coisa, mas não me serviu de nada. Ou então fiz um curso lá, paguei o curso presencial, fiz e não me serviu de nada. No online também. Fiz aquele curso online e eu não aprendi nada. Então vai muito mais do seu comportamento, tá? Na hora de estudar, na hora de aprender, que eu falo que você precisa de muita disciplina. E aí todo mundo fala, você precisa de muito mais disciplina do que no curso presencial. Não! Você ir para a escola, você ir para a faculdade é uma disciplina. Você chegar na hora... Então, por que você não trata o curso online da mesma maneira que o presencial? 1 hora por dia eu vou estudar marketing digital. E aí você senta, abre seu computador no curso, sem nenhuma outra aba, assim como é feito na escola, né, na faculdade, e aí você cata seu caderno de anotações e vai estudar, vai focar naquilo, para você aprender realmente. E aí, na hora que acabar a aula, você pesquisa sobre o assunto, você complementa esse conteúdo. Então, assim, dá para aprender online? Dá. É pior do que o presencial? Depende do seu comportamento. Não dá para descartar nenhum dos dois. Mas eu não tenho disciplina para fazer isso no online. Então, procure uma faculdade presencial, um curso presencial. Mas, ainda assim, você consegue aprender, você consegue se desenvolver. Eu estava mexendo nas minhas coisas aqui em casa, eu estava vendo meus certificados. Eu tenho, muito certificado, muito antigo, de tudo de curso online que eu fiz. Tudo que eu aprendi na internet. A internet é um mundo muito vasto, né? E tem muitas boas oportunidades. Cabe, né, cada um fazer o bom uso. Inclusive, eu gostaria de te perguntar sobre a questão do crescimento. Só um minutinho, peraí. Tá aqui, ó. Do crescimento, né, das empresas que estão se tornando mais home office do que no próprio ambiente de trabalho convencional. Como você bem disse, as pessoas precisam ter disciplina e focar, né, naquele curso online, no seu trabalho em casa, desativar as notificações e por aí vai. Como é que você enxerga essa mudança de cenário em vista, né, do trabalho que você desenvolve? Assim, eu costumo dizer que a tecnologia ela vem para facilitar a vida do ser humano, tá? Isso é fato. Qualquer ferramenta vem para fazer isso, desde a alavanca utilizada lá na Idade da Pedra, quando a gente vivia nas cavernas, até o domínio do fogo.
até as ferramentas digitais estão sendo criadas agora. O home office, por um lado, ele é bom, tá? Você não tem problema com trânsito, você facilita algumas coisas no seu dia a dia. Por exemplo, você pegar trânsito para almoçar em casa, fazer o almoço e voltar para o escritório, é corrido, né? Mas quando você está dentro de casa, melhora esses pontos, mas em compensação pode piorar outros, tá? Foco, a sua própria produtividade, a questão psicológica, porque você está num home office forçado. Você não está no home office porque sua empresa disponibilizou isso. Sim. Então o psicológico conta muito, tá? Tem pessoas sofrendo de crise de ansiedade e tudo mais. Em contrapartida, tem empresas crescendo com isso, tem empresas que estão se desenvolvendo, que descobriram uma nova maneira de trabalhar, onde os próprios funcionários trabalham mais felizes, mais tranquilos, tá? Eles se sentem melhor por estarem em casa, por terem mais liberdade. E não é só no home office. A gente tem que ressaltar aqui que é muito importante, hoje, a liberdade do indivíduo enquanto trabalha, enquanto funcionário, ela é muito importante. Quando o seu funcionário tem algum problema e precisa sair da empresa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo já passaram por isso. Tem aquela empresa que, você precisa ir no centro resolver um problema, e aí vai ser uma dor você explicar aquilo para o seu chefe, você pedir permissão para sair, ou eles vão descontar de você. E aí, quando você dá esse tipo de liberdade para o funcionário, ele olha e fala, poxa, a empresa realmente está preocupada com o meu desenvolvimento ou as minhas necessidades. Então, eu vou me dedicar mais. Em contrapartida, pode ser algo que motive mais as pessoas a trabalhar. Né? Mas as empresas crescem no home office, tem empresas crescendo, tem empresas que descobriram um novo modelo de trabalho que pode ser muito melhor. Que quando você fala de home office, por exemplo, você está em Viçosa. Sim. Se você abre uma loja e precisa de trabalhadores, essas pessoas têm que ser de Viçosa ou de cidades próximas, correto? Sim. Quando você fala de home office, essa pessoa pode estar na Austrália, essa pessoa pode estar na China, essa pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, quando o home office rompe essas barreiras, essas fronteiras, essa necessidade geográfica de proximidade, entendeu? Então, isso pode melhorar muito, você pode conquistar pessoas com talentos de fora. A Mari também é da nossa equipe, está aqui nos acompanhando. Ela é uma das pessoas que trabalham, que são de longe e trabalham com a gente. Né? Agora ela está aqui em Varginha, mas estava em Atibaia e continuava trabalhando com a gente, prestando serviço para a gente. Mas isso é muito importante, porque aí você consegue talentos de longe. Pô, eu estou em Viçosa, mas tem um profissional que é muito bom lá em São Paulo, cara, que ele podia trabalhar na minha empresa, mas não dá para ele se deslocar. Hoje, com home office, com a internet, se for possível, lógico, tem modelos de negócio que isso não é possível, mas se for possível, você consegue trabalhar com esse talento lá de São Paulo, do Amazonas, de qualquer lugar do mundo. Rompe fronteiras, né? E com existem assim, os líderes e os chefes. Né? Você, enquanto CEO da Mob Digital, falou durante a live que tem uma equipe muito forte, vários colaboradores. Quais as competências que o líder atual deve ter diante desse cenário? Porque é um cenário novo, né? Quais as competências que você considera imprescindíveis para o sucesso da organização? Esse ponto de líder e chefe, ele está até numa discussão muito grande atualmente, e com a criação de novos negócios, novas empresas, antigamente você tinha um chefe muito ruim, você tinha que trabalhar porque você precisava do dinheiro e não tinha nenhuma outra empresa para você trabalhar. Então, pelo dinheiro, você ficava ali aguentando aquilo. Hoje isso mudou muito. Sim. Hoje, o chefe, ele está sendo muito prejudicado. Ele tem pessoas improdutivas na equipe dele, tá? Pessoas que estão trabalhando descontentes, que produzem menos do que pessoas que trabalham felizes. E tem gente que nem acha que dá para trabalhar feliz. E isso eu acho engraçado, porque, eu sempre trabalhei feliz. Mas o líder, a principal característica do líder é mover as pessoas pelo exemplo, tá? Você tem que dar o exemplo.
Você não tem que cobrar nada, você não tem que pedir, impor nada. Você move as pessoas pelo exemplo, tá? Então, quando você... Eu acho que essa é uma característica muito forte de um líder, tá? Mover as pessoas pelo exemplo, você ser o exemplo dentro da empresa, e também é você ter empatia, é você se colocar no lugar do seu liderado, sabe? Quando... trabalhei em empresas já que quando você errava, cara, você não podia falar para ninguém, você tinha que esconder. Pô, não conta que você vai ser mandado embora. E lá na Mob, a gente procura o quê? O cara errou? Você errou, velho? Beleza. Vamos conversar, vamos ver aonde, o que aconteceu para que esse erro aconteceu, né? Em que ponto a gente errou, porque quando meu colaborador erra, eu errei. O erro também é meu. A gente é uma equipe, todo mundo erra junto. Não tem aquela, ele errou, o errado é você. Não, tá todo mundo junto. É uma equipe, é um conjunto. Então, o que aconteceu para que esse erro viesse à tona? Faltou isso, faltou um processo, ou faltou definir isso bem. Beleza, então não vamos errar na próxima vez. No processo, para que a gente consiga não ter mais nenhum tipo de erro, não errar novamente a mesma coisa, sabe? Porque errar, todo mundo vai errar. O empreendedor, o líder hoje que pensa, eu não aceito erros na minha empresa. Pô, sua empresa é extremamente fechada, ela é extremamente travada, não faz sentido. As pessoas vão errar, todo mundo erra. Não tem como você viver numa equipe, viver com pessoas e achar que elas não vão errar. Elas vão errar, o importante é você pegar e falar, beleza, você errou? Por que esse erro aconteceu? Foi uma falha de comunicação. Então vamos melhorar a nossa comunicação como um todo para que esse erro não aconteça novamente. Tivemos um problema com o cliente por isso, isso, isso. Então vamos fazer de uma maneira, criar um processo para que esse erro não aconteça novamente, porque errar 2 vezes aí é um problema grande. Então é importante que você tenha essa comunicação aberta com a equipe, que você possa conversar com seus colaboradores e falar assim, cara, aconteceu algum problema? Fala comigo, chega até mim, vamos resolver isso. A gente que está na linha de frente, eu e meu sócio, a gente vai resolver com o cliente, tá? A gente vai assumir a bronca porque o erro é nosso. Não tem essa de você falar assim, tal pessoa aqui errou. Não, o erro é meu. Eu que represento a empresa. Então a gente assume isso e trabalha todo mundo em conjunto. Eu acho que é o mais importante. Roda perfeito assim? Nem sempre. Tá? Porque assim como eles erram, a gente também erra e bola pra frente. Vamos corrigir isso, vamos melhorar e vamos tentar matar o que traz o erro, o que faz as pessoas, o que causa o erro. Ao invés de você matar a pessoa, você matar assim, né? No sentido figurado. Sim, mas você matar o profissional que existe ali, entendeu? Eu acho que é muito mais importante a pessoa aprender com o erro do que ela ser removida da empresa, ou então ela se sentir constrangida por ter errado. Porque, cara, sei lá, não faz nem sentido. Um funcionário seu errou e você vai e fala, não, rua. A hora que você contratar o próximo, esse cara também vai errar, pode ter outra coisa. Mas ele vai errar também. O errado é o chefe, não o líder, né? É a postura que a pessoa tem. E a Priscila, minha amiga, ela fez uma outra pergunta, fez questionamento sobre se existe uma pesquisa que aponta a idade do público que mais compra produto online. Você tem conhecimento? Existe algum dado? Olha, existem várias. Tem uma coisa que chama... do Google, chama Think with Google. É o blog do Google, tá? Depois eu posso mandar para você manda para o pessoal, posta na legenda do vídeo, ou depois eu posso até escrever aqui. É o blog do Google. Você pesquisar na internet, o blog do Google, lá tem vários insights, eles têm muitos dados sobre todo tipo de comportamento de compra na internet. Mas o que é o mais importante, tá? É você entender do seu produto, que público que ele atende. Por exemplo, agora a gente está com um cliente novo que vende aparelho auditivo, certo? Sim. Qual que é o maior público que usa aparelho auditivo? São os idosos, correto? Então vamos fazer anúncios para idosos? Não, porque não é o idoso que vai pesquisar isso na internet. Quem toma a decisão de compra geralmente é o filho, o cuidador, são outras pessoas. Então você precisa entender o comportamento do usuário e principalmente fazer teste.
pô, vamos testar para essa faixa etária, para esse tipo de comportamento. Deu certo, vamos potencializar isso. Deu errado, pô, vamos testar para outro. Tá? E você ter essa análise desses dados é muito importante. Outro exemplo que foi muito legal, a gente, logo no começo da empresa, a gente começou a atender uma empresa de roupas masculinas. Só vendia roupa masculina. O senso comum é, pô, roupa masculina no Facebook, vamos anunciar para homens. Certo? Quem compra, e isso daí nossos ouvintes podem até comentar, até responder, mas quem compra a roupa dos homens? São as mulheres, na maioria das vezes. A esposa. Na maioria das vezes são as mulheres. Minhas roupas, quem compra é minha noiva. Sim. E assim funciona. Na maioria das vezes é isso. A mulher que vai lá, que decide, que procura isso. E aí, quando a gente foi analisar os dados, 80% da nossa audiência era de mulheres. De uma loja de roupas masculinas. Então, entender o comportamento do usuário é muito mais importante do que você ir atrás de uma pesquisa, talvez, e falar assim, eu vou usar isso aqui porque eles estão falando que é isso. Para cada negócio é diferente, para cada negócio tem um comportamento, um estudo e uma análise de dados diferente. E você presta essa consultoria de todo o plano de negócios para quem tem uma ideia na parte de ideação, até na finalização? Você presta? Assim, a gente, nessa parte de ideação, quando está lançando a empresa, é mais complicado. A gente prefere pegar uma empresa que já esteja pronta, mesmo que não abrir a empresa agora. Se abriu agora, a gente vai colocá-la para vender na internet. Claro que a gente tem alguma experiência, então quando você vem com um produto que a gente já tem o conhecimento, que não vai vender na internet, a gente abre o jogo e fala, não quero a sua grana, não vou tirar dinheiro de você sem te dar resultado, essa parada não vai vender aqui. Quando a gente não tem o conhecimento, é igual eu te falei, a gente testa. A gente tem um cliente, por exemplo, que vende um ativo biológico para o solo, para as plantas. Certo? Quem que é o público dele? É o produtor rural. E aí a gente falou, vamos investir em Google Ads? E aí quando você fala em Google Ads, você tem a rede de pesquisa, que é a hora que a pessoa pesquisa e aparece o resultado lá em primeiro, escrito o anúncio do lado. E você tem a rede de display, que é aquele videozinho do começo do YouTube, por exemplo, ou então aquelas imagens que você vê no meio do blog. Você está lendo um blog de notícias ou um G1 e tem um monte de anúncio no meio, é aquilo. E eu falei assim, cara, eu acho que na rede de pesquisa você não vai ter esse tipo de procura. Você não vai ter pessoas procurando ali. Então não vale a pena você fazer um investimento. Mas vamos testar. Colocamos lá na rede de pesquisa. Como ele só paga se tiver interação, né? O Google, você só paga se o Google trouxer resultado para vocês. Faz quase um ano que a gente está com esse cliente e não teve nenhuma pesquisa sobre nenhum assunto relacionado ao que ele vende. Em contrapartida, na rede de display teve muito. Porque o cara tá no blog o cara planta café, ele tá num blog que fala sobre plantação de café, no meio da notícia vai ter lá uma imagem, uma arte com os benefícios da empresa, ou o que aquele produto faz, e aí a pessoa clica. E esse aí tem muito mais resultado. Então vale muito mais a pena você testar. Testa, isso aqui deu certo para mim. Tem empresas que performam super bem no Facebook, todo mundo tá falando, nossa, o Facebook morreu. E as empresas performam muito bem no Facebook, tem muito resultado, muitas conversões, estão vendendo. Então vale muito mais a pena você testar para o seu modelo de negócio. E a gente faz esse teste, a gente faz esse trabalho, a gente tem sempre, faz um trabalho, faz uma campanha, coloca ela no ar, analisa os resultados, melhora ela se ela foi boa, ou então muda ela se ela não deu um resultado satisfatório. Como você falou, as pessoas estão dizendo que o Facebook morreu, que o Instagram, que é a bola da vez, e agora vem aí o TikTok. Aliás, já chegou e chegou chegando, né? Como é que você vê essa interatividade entre essas redes? Como você falou com muita propriedade sobre, né, analisar cada produto para ver qual a taxa de conversão melhor em determinada rede. Mas você acha que as empresas podem se fazer presentes tanto no YouTube, no TikTok, no próprio Twitter, essa gama de redes sociais? E se você considera plausível estar presente em todas, e a pergunta se faz mais no sentido de como gerar um conteúdo eficaz e específico para cada rede, porque às vezes
público que você tem no Instagram é diferente do Twitter, que é diferente do LinkedIn, porque cada rede tem o seu objetivo. Como que a gente consegue mensurar? Primeiro ponto, você entende seu usuário? Você entende o comportamento dele? Se o seu usuário não tiver de jeito nenhum no TikTok, não faz sentido você investir lá. Se o seu usuário não tiver de jeito nenhum no Instagram, não faz sentido você investir lá. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Você tem que entender o seu usuário, o comportamento dele e como ele vai reagir em cada rede social. Certo? Segundo ponto, eu tenho dinheiro suficiente para investir em todas. Então investe em todas. Você vai ter mais audiência. Tá? Algumas você vai gastar mais dinheiro e ter menos resultado, e outras você vai gastar menos dinheiro e ter mais resultado. Se você tiver muito dinheiro para investir. Não tenho muito dinheiro. Cara, investe só na que você gasta pouco dinheiro e tem muito resultado. É isso. E aí, quando você fala isso em anúncio pago, quando você fala de maneira orgânica, você vai ter condição de gerenciar todas as redes sociais? Esse é um ponto muito importante. Profissionais, empreendedores, profissionais autônomos, principalmente, eles me perguntam, cara, é Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, eu tenho que estar em tudo? Eu falei, não, cara. Você tem que estar bem em uma. Você tem que conseguir criar conteúdo relevante, interagir com as pessoas, responder, atender bem em uma. Você está fazendo isso bem em uma? Perfeito, está muito bom? Beleza, pula para a próxima. Conseguiu fazer bem nas duas? Consegui. Aí você tenta uma terceira. Não consegui nas duas, cara. Pô, ficou meio abandonado. Não, volta para uma só e fica só em uma bem. Você tem que fazer atender bem em uma. Ah, mas e a audiência da outra? Cara, você não vai atender bem nem a da outra e nem a atual que você estava fazendo bem. Então, assim, quantos braços você tem para trabalhar em todas essas redes sociais? Isso é o mais importante. Claro que quando você tem, por exemplo, uma empresa de marketing igual a Mob atendendo, a gente tem uma equipe por trás disso para atender em todas essas redes sociais. Mas não é investimento, não sei o quanto, é difícil delimitar o quanto é barato ou quanto é caro, mas não é um investimento baixo para que você, principalmente quem está começando, quem é um empreendedor autônomo, não é fácil dispor de dinheiro, ainda mais nesse momento, tá? A gente faz esse trabalho principalmente com empresas que já estão mais consolidadas, porque quem está começando agora, ou o empreendedor autônomo, ele realmente, a gente entende que é mais complicado, tanto que a gente criou um pacote justamente para esses profissionais, que a gente não faz o gerenciamento, a gente criou um pacote, você tem desenvolvimento de um site, 16 posts das redes sociais, e a gente configura os anúncios para você ficar pagando todo mês só para o Google e Facebook, fechou isso num valor, divide em 10 vezes para o cara, para facilitar, né, o pagamento disso, e aí a gente entrega todo esse trabalho para ele e ele vai gerenciar isso lá, porque o custo maior mesmo é o nosso gerenciamento, é a gente fazer todo o trabalho da rede social e te entregar só o contato. Então a gente tem esses dois modelos de negócio, esses dois modelos de produto. Sim, aí atende, né, o que cada um está almejando, que cada um tem o potencial para poder estar investindo, né? Que, como sabemos, né, a crise está aqui e os especialistas falam que os maiores impactos vão ser para 2021, quiçá 2022, né? Então, temos que ter consciência e procurar minimizar os impactos e principalmente procurar profissionais, porque o meio digital, ele não é como eu falo, uma moda, é uma necessidade, né? Então, se você não se faz presente nesse meio, você está fora do mercado. Sabe o que é mais difícil para a gente, principalmente, que é uma agência que tem uma equipe? É porque qualquer pessoa que mexe, porque é algo comum a pessoa mexer no Facebook. No Google menos, mas no Facebook é algo comum. Então, eu mexo no Facebook e aí a pessoa acredita que sabe fazer um trabalho profissional no Facebook. Ou então o cara começou a fazer anúncios agora e ele acredita que ele já entende toda a estratégia por trás daquilo. Isso é difícil demais. Eu não preciso pagar um profissional porque eu sei fazer. Tá, você sabe fazer como? Né? Igual a gente fala, meu sobrinho faz. A gente brinca. E esses sobrinhos acabam prejudicando mais a empresa, porque ela investe um valor muito menor nesse cara, e esse cara não traz o resultado que ela esperava.
e além de ter gasto dinheiro com o cara, ela volta pra gente e fala, pô, realmente, não deu para fazer. Isso aconteceu agora. Semana passada, um cliente me ligou e falou assim, um possível cliente me ligou e falou, cara, realmente, não demos conta de fazer aqui, manda novamente a proposta para nós, porque a gente vai fechar com vocês. Entendeu? Então, não é fácil, não é simples. Não é porque você sabe mexer no Facebook que você sabe fazer um trabalho de estratégia e de marketing digital de resultados. Tá? É um pouco diferente. Sim, tem muitas técnicas e muito estudo, né, por trás disso. Não é simplesmente eu vou postar e vou converter em venda. Né? Tem que ter ciência nisso, né? Leva engano de quem pensa assim. De qualquer maneira, assim, infelizmente, nós já estamos chegando ao fim do bate-papo. Nossa, já? Porque passou muito rápido. Passou rápido, né? Porque o Instagram, ele limita, né? 1 hora de apresentação. Sim. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a todos que se fizeram presente na live. Agradecer você, Joxan, agora falei direito, Joxan Neves, pela sua disponibilidade de estar compartilhando conteúdo tão importante conosco e falar para o pessoal, gente, que a live, ela assim que encerrar, eu vou postar no meu IGTV e em breve eu vou subi-la para o meu canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, é só digitar Luana Fontinelli. Serão todos muito bem-vindos. E falar que amanhã, gente, eu vou receber uma convidada muito especial, que é a Sandra, mas, na verdade, provavelmente não vou ser a entrevistadora, vou ser a entrevistada dessa vez. Então, gente, que legal. Aguardem que Luana Fontinelli falará tudo no Instagram da Sandra. Nós estamos confirmando, porque, infelizmente, a minha convidada ela teve um problema pessoal e não vai poder se fazer presente amanhã. E queria agradecer você novamente e que, se você puder deixar uma mensagem de alento, de carinho para as pessoas e deixar seus contatos também, para quem quiser contratar seus serviços. Muito obrigada. Eu que agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente, está acompanhando seu Instagram, esse trabalho sensacional que você está fazendo, de trazer pessoas para falar, né? Disponibilizar um conteúdo gratuito. E meu contato é esse Instagram que está em cima, tem o @mob com y, mob.digital. Quer tirar dúvidas? Não vai pagar nada. Vai lá, a gente tira dúvida, a gente conversa, toma um café, tá? E o mais importante disso tudo é assim, ó, galera, estamos todos passando por dificuldades. Claro que essas dificuldades são maiores para algumas pessoas, tá? Não está todo mundo passando o problema igual, de maneira igual. Mas o mais importante é você ter, principalmente, força para se reinventar, tá? É você ter energia para se reinventar e saber que, cara, a gente vai sair dessa, de uma maneira ou de outra. Então é importante que você assista, consuma conteúdo, aprenda com pessoas que têm conhecimento na área e esteja pronto para sair dessa e crescer quando isso tudo acabar ou durante isso tudo que está acontecendo. E no que a Mob puder ajudar, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição gratuitamente. Vai lá no meu Instagram, manda um monte de perguntas, vamos conversar, não tem problema algum. Muito obrigada. Tenha uma boa noite mais uma vez. Deus te abençoe. Abraço na Lívia, abraço a toda a família. Fique com Deus. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Obrigada. Valeu. Até. Tchau. Tchau.